Você já se perguntou por que certos padrões continuam se repetindo na sua vida, como se o universo estivesse tentando te dizer algo, mas você não consegue ouvir? Por que, mesmo depois de mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, certas dores, angústias e situações insistem em voltar, como se estivessem te seguindo? Talvez você tenha se sentido exausto, perguntando: por que isso sempre acontece comigo? E se eu te dissesse que não é azar, não é karma, é a sua sombra? Sim, aquilo que você mais rejeita em si mesmo, aquilo que você esconde, que você reprime, está pedindo para ser visto. E enquanto você continuar fugindo disso, a vida vai continuar te perseguindo. Não como castigo, mas como convite. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. E talvez seja agora. Talvez este vídeo seja o momento em que você vai parar e escolher encarar esse conteúdo que pode mudar vidas. Então, deixe seu like para que esse conhecimento chegue a mais pessoas como você. Carl Jung foi um dos primeiros a trazer à luz aquilo que a maioria preferia manter nas sombras. Literalmente. Para ele, a sombra é tudo aquilo que a gente rejeita, nega ou reprime em nós mesmos. São emoções, desejos, pensamentos e memórias que não se encaixam na imagem que construímos de quem somos. Desde pequenos, aprendemos que certas partes de nós não são aceitáveis. Aprendemos que sentir raiva é feio, que demonstrar tristeza é fraqueza, que ter inveja, ciúmes, egoísmo é errado. E então começamos a esconder. Mas o que é reprimido não desaparece. Ele desce para o porão da psique, e é lá nas profundezas da alma que nasce a sombra. Jung não via a sombra como algo maligno. Ela é natural, humana, inevitável. O problema não é tê-la. O problema é fugir dela, porque quanto mais você tenta apagá-la, mais forte ela fica. E a vida, com sua sabedoria brutal e amorosa ao mesmo tempo, começa a criar situações que te forçam a olhar para o que você escondeu. Fugimos da sombra porque fomos ensinados desde muito cedo que ser aceito é mais importante do que ser inteiro. Na infância, aprendemos rapidamente o que agrada os adultos ao nosso redor. Aprendemos que certas emoções nos colocam em risco de rejeição. Então, começamos a esconder o que sentimos para sermos amados. A criança que grita, se impõe ou se revolta, logo é corrigida. Aquela que chora demais, ouve, engole o choro. E com o tempo, passamos a associar partes naturais de quem somos a algo vergonhoso, inapropriado, até mesmo perigoso. Assim, vamos moldando uma máscara que Jung chamou de persona para nos proteger. Mas, ao mesmo tempo, vamos jogando cada vez mais coisas na parte escura da mente. Medo, vergonha, culpa. Essas emoções se tornam os guardiões da sombra. Fugimos dela porque acreditamos que, se olharmos de verdade, vamos encontrar algo monstruoso. Mas o que está lá não é o monstro. É só a parte ferida, a parte que não foi amada, a parte que você não permitiu existir. O problema é que o que você não olha com consciência, a vida te obriga a olhar com dor. Você já notou como certas situações parecem se repetir? Com rostos diferentes, mas com a mesma dor. Você muda de emprego, mas sente o mesmo vazio. Sai de um relacionamento e no seguinte vive o mesmo ciclo. Tenta recomeçar e a mesma frustração reaparece, como se estivesse te esperando na próxima esquina. Isso não é coincidência. É o inconsciente tentando te chamar para dentro. A vida, ou o self, como Jung chamava essa instância mais profunda e orientadora da psique, começa a te forçar a enxergar o que você insiste em ignorar. E como ela faz isso? Ela cria crises. Coloca você diante de perdas, rupturas, injustiças aparentes, traições ou impasses emocionais. Tudo aquilo que te obriga a parar,
que quebra a ilusão de controle, que desarma a persona. É nesses momentos que a sombra emerge, não para te punir, mas para se revelar. Ela aparece como dor, mas carrega uma chave. Quanto mais você foge, mais intensa é a perseguição. Quanto mais você corre, mais rápido ela vem. Mas se por um instante você parar de lutar e encarar, você vai perceber. A sombra não quer te destruir. Ela quer te libertar da mentira que você contou a si mesmo. A dor não é o fim. Ela é o início do chamado. Aquilo que te causa desconforto, angústia, vergonha ou sofrimento, muitas vezes é o convite mais direto da alma para que você cresça, desperte e se reconecte com sua totalidade. A sombra é uma professora exigente. Ela não usa palavras suaves. Ela usa espelhos. Mostra o que você não quer ver. Traz à tona o que você não quer sentir. Te coloca diante de situações que parecem castigos, mas que são aulas disfarçadas. Carl Jung dizia que a alma só cura quando sente. E a sombra, nesse processo, é como um remédio amargo. Você não quer tomar, mas é o que te salva. Toda vez que a vida te confronta com algo difícil, um término inesperado, uma crise de identidade, uma sensação de fracasso profundo, há uma lição oculta por trás. E quase sempre, essa lição está relacionada a algo que você escondeu de si mesmo. A sombra ensina você a parar de se enganar, reconhecer suas verdadeiras motivações, curar feridas da infância que continuam sangrando no presente, deixar de projetar suas dores nos outros. Ela é incômoda, sim, mas é uma das mestras mais fiéis da alma, porque nunca vai embora enquanto você não aprender. Um dos mecanismos mais comuns e mais inconscientes que usamos para evitar a sombra é a projeção. Projeção é quando você vê no outro aquilo que você não reconhece ou não aceita em si mesmo. É por isso que certas pessoas te irritam profundamente sem motivo claro. É por isso que você julga comportamentos alheios com tanta veemência, mesmo que no fundo tenha feito ou desejado o mesmo. A verdade é, o que você vê fora está, de algum modo, dentro. Jung explicava que projetamos nossa sombra no mundo, em relacionamentos, grupos sociais, líderes, figuras públicas. E aí passamos a lutar contra o reflexo, sem perceber que a imagem está vindo de dentro. Culpamos os outros por nossa raiva, inveja, medo, inadequação, fracasso. Mas ao fazer isso, nos afastamos ainda mais de nós mesmos. E pior, damos nosso poder ao outro. Enquanto a dor for culpa de alguém, não há responsabilidade. E sem responsabilidade, não há cura. Por isso, toda vez que você sentir um incômodo intenso com alguém, pare e pergunte: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? Porque talvez o outro não esteja te atacando. Talvez ele esteja apenas refletindo o que você ainda não quis olhar. Você já sentiu que está sempre repetindo o mesmo tipo de relação, mesmo com pessoas diferentes? A verdade é que enquanto você estiver fugindo da sua sombra, seus relacionamentos vão funcionar como palcos inconscientes, onde você encena, sem perceber, as feridas que ainda não curou. Você atrai, inconscientemente, quem desperta suas partes negadas. Se tem dificuldade com rejeição, vai se envolver com quem se afasta. Se tem medo de abandono, vai criar vínculos com quem não fica. Se não reconhece sua própria raiva, vai se atrair por pessoas agressivas ou passivo-agressivas. Essas relações podem até parecer intensas, apaixonadas, mas no fundo são reativações da sua sombra. E sabe o que é mais forte? A pessoa que mais te irrita pode ser exatamente quem está revelando o que você ainda precisa integrar. A dor no amor não é só dor, é um espelho. Jung dizia que todo encontro é um choque entre duas subjetividades, e cada um projeta sua sombra no outro. Por isso, quando você começa a curar sua relação consigo mesmo, os relacionamentos externos também se transformam.
Você para de buscar no outro o que falta em você e começa a se encontrar de verdade. Vivemos em uma era onde todo mundo quer ser luz. Frases como vibra alto, pense positivo, não alimente energias ruins, circulam como mantras modernos. Mas será que ao fugir da dor, você está realmente evoluindo? A chamada positividade tóxica é a tentativa de cobrir buracos profundos com frases bonitas. É quando você tenta ser forte demais, grato demais, pacífico demais, enquanto por dentro está desmoronando. Essa negação contínua da dor, da raiva, da tristeza, sentimentos legítimos e humanos, alimenta a sombra silenciosamente. E o mais perigoso, ela cresce disfarçada, porque externamente você parece bem. Mas por dentro a pressão aumenta, até que um dia ela explode. E você não entende de onde veio tanta angústia, tanto medo, tanto cansaço. Jung dizia, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. A verdadeira luz não é fingida. Ela nasce do encontro corajoso com a escuridão. Negar sua dor é negar uma parte de você. E nenhuma cura é possível sem aceitação. Você não precisa ser positivo o tempo todo. Você precisa ser honesto consigo mesmo. Só assim, a verdadeira transformação pode começar. Olhar para dentro não é confortável. É como entrar num porão escuro onde você mesmo trancou tudo o que não queria mais ver. Medos, vergonhas, traumas, rancores que você preferiu chamar de esquecimento. Mas a verdade é, nada some só porque você ignora. A dor reprimida não desaparece. Ela se esconde. E quanto mais tempo passa, mais ela influencia suas escolhas sem que você perceba. Por isso, o primeiro passo para a transformação real é a coragem de parar de fugir. Coragem não significa ausência de medo. Significa escolher olhar, mesmo tremendo. É sentar consigo mesmo em silêncio. É permitir que as lágrimas venham sem precisar entender tudo. É admitir que você está cansado de carregar máscaras. É aceitar que tem feridas que ainda doem. E tudo bem. Quando você decide encarar a sombra, algo mágico começa a acontecer. Você para de lutar contra si mesmo. E nesse exato ponto começa a cura. O caminho da individuação, como Jung chamava, é esse: tornar-se inteiro. E a inteireza só nasce quando você abraça todas as partes do seu ser, inclusive as que a sociedade mandou esconder. Na psicologia de Carl Jung, o verdadeiro propósito da vida não é ser perfeito, é ser inteiro. Esse processo se chama individuação, e ele começa no momento em que você decide se encontrar. Não o você ideal, não o você que agrada aos outros, mas o seu eu real, com luzes e sombras, com verdades desconfortáveis e potenciais esquecidos. A individuação é uma jornada interior. É o caminho que te leva da persona à máscara social que você veste até o self, o centro da sua totalidade. Mas atenção, esse caminho não é linear. Você vai se perder várias vezes. Vai duvidar, recuar, sentir dor. Mas também vai se redescobrir, renascer e reencontrar partes suas que estavam adormecidas. Cada vez que você integra um pedaço da sua sombra, algo se alinha dentro de você. Você se torna mais autêntico, mais sereno, mais presente, e então percebe: a vida que antes parecia te perseguir, na verdade, estava te chamando para casa. Esse é o segredo da verdadeira transformação. Não é sobre mudar quem você é sobre lembrar quem você sempre foi antes da dor, antes das máscaras, antes do medo. Você pode até achar que está no comando da sua vida, mas se ainda não olhou para sua sombra, há grandes chances de ela estar dirigindo o carro por trás do volante. E como isso se manifesta? Quando você repete os mesmos erros, mesmo jurando que seria diferente. Quando sente uma raiva desproporcional por coisas pequenas.
quando tem relacionamentos intensos, mas cheios de conflitos e rupturas cíclicas, quando se sabota bem na hora em que tudo parece dar certo, quando sente uma tristeza sem nome, mesmo com a vida em ordem. Esses são indícios claros de que há algo não resolvido dentro de você, e que esse algo está operando nos bastidores. A sombra age de forma sutil. Ela não grita, ela sussurra, mas o efeito que causa ecoa. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear. Sabe que está se boicotando, mas não entende o porquê. E então começa a culpar o mundo, os outros, o destino. Mas Jung alertava: até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá a sua vida e você vai chamá-lo de destino. A boa notícia? Esses sinais são convites, convites para parar, olhar para dentro e começar finalmente a desprogramar o que te aprisiona. Grande parte da nossa sombra nasce na infância. Não porque tivemos pais ruins, mas porque éramos frágeis, vulneráveis e aprendemos cedo que algumas partes de nós não eram bem-vindas. Se você chorava demais, diziam: engole o choro. E se era muito criativo, te chamavam de distraído. Se impunha, diziam que era agressivo. Se calava, te chamavam de fraco. E assim, aos poucos, você foi reprimindo partes autênticas do seu ser para caber no que esperavam de você. Essa criança, ferida e confusa, nunca foi embora. Ela apenas se escondeu na sua sombra. E hoje, cada vez que você se sente rejeitado, desvalorizado, criticado ou ignorado, é ela quem dói. Mas essa criança pode ser reencontrada. E mais do que isso, pode ser acolhida. Jung acreditava que para se tornar inteiro, você precisa voltar à origem da separação interior. E é nesse reencontro com a criança ferida que a cura profunda acontece. Porque quando você ouve a dor que foi silenciada, quando abraça a parte sua que só queria ser vista, quando diz: eu estou aqui agora, para quem um dia foi deixado sozinho, a vida para de te perseguir. E começa, finalmente, a caminhar ao seu lado. Integrar a sombra não é destruir o que é escuro em você, é reconhecer que até a escuridão tem uma função. A raiva pode ser limite, a tristeza pode ser sabedoria, a inveja pode ser um sinal de desejo reprimido, o medo pode ser um guardião que te protege até que você aprenda a andar sozinho. Quando você começa a integrar sua sombra, algo muda de forma silenciosa, mas profundo. Você se torna menos reativo, menos carente, menos dependente da validação externa, porque começa a habitar um lugar mais inteiro dentro de si. Os gatilhos que antes te derrubavam passam a ser compreendidos. Você deixa de fugir das suas dores e começa a escutá-las. E essa escuta é libertadora. Não é que os desafios desaparecem. É que você já não precisa mais ser refém deles. Você começa a se movimentar com mais autenticidade, a tomar decisões não por medo, mas por verdade, a se posicionar sem culpa, a amar sem se perder. Integrar a sombra não te faz perfeito, te faz humano, inteiro, profundo, real. E a vida, que antes parecia um inimigo, agora se revela como uma aliada. A vida para de te perseguir quando você para de se abandonar. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que a vida era dura demais, que o universo parecia sempre conspirar contra, que os ciclos de dor se repetiam sem explicação. Mas e se, no fundo, a vida nunca quis te punir? Ela só estava tentando te acordar. Cada rejeição, cada fracasso, cada não que você recebeu pode ter sido um espelho, um lembrete de que você ainda estava fugindo de si mesmo, fugindo da verdade, da dor que não queria olhar, dos desejos que aprendeu a reprimir, dos limites que nunca aprendeu a impor. E enquanto você se abandona, a vida grita. Ela bate na porta, derruba as paredes, faz tudo para que você volte para dentro. Mas quando você para de fugir, algo extraordinário acontece.
O mundo já não precisa mais ser agressivo. As lições não precisam mais doer tanto. As pessoas certas começam a aparecer. As oportunidades fluem com menos resistência, porque finalmente você está em paz consigo mesmo. E é aí que o universo respira junto com você. A perseguição termina e começa a sincronicidade. A vida deixa de ser um campo de batalha e se transforma num espelho que reflete o seu reencontro com a própria alma. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar o destino. Querem sucesso, amor, paz, realização, mas tentam fazer isso sem olhar para dentro. Jung dizia que o que você não resolve internamente se manifesta como destino. E, de fato, enquanto você estiver fragmentado, a vida continuará refletindo essa divisão. Mas há um ponto de virada, e ele não está no mundo externo. Está dentro de você. No momento em que você escolhe parar de fugir e começa a se encontrar. Quando você acolhe sua dor sem se julgar. Quando entende que sua sombra não é seu inimigo, mas sua aliada. Quando decide integrar suas partes esquecidas, rejeitadas, silenciadas. Você deixa de repetir padrões, deixa de ser movido pela culpa, deixa de se moldar para caber em lugares pequenos demais para sua alma. E aí, o destino muda, porque o universo responde à sua inteireza, à sua autenticidade, à sua coragem de ser você por inteiro. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. É não ser mais prisioneiro do que te feriu. Esse é o chamado da alma. E você só precisa escutar. Te convido a se inscrever no canal e apoiar este trabalho para que mais pessoas sejam impactadas com o autoconhecimento.